Olá, tudo bem? Quando os reinos da terra foram entregues ao diabo. Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto aí de um engano milenar, de um engano de séculos e séculos e séculos. O povo está sendo enganado por causa disso. O povo fica acreditando, idolatrando outros deuses, porque assim como acontecia nos dias de Elias, assim como acontecia nos dias dos castigos sobre a nação de Israel, acontece hoje em dia. Todo religioso ele é politeísta. Todo religioso ele acredita em vários deuses. Eles falam, não, meu Deus é Jeová, mas tem o Deus do diabo, o Deus do Satanás. Meu Deus é Cristo, mas tem a pombagira, tem a tranca-rua, tem Beelzebul. Todo religioso ele é assim. Quando os reinos da terra foram entregues ao diabo. Em Lucas capítulo 4, vou ler entre o versículo 5 e 7. Então o diabo o levou para o lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Versículo 7. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Olha que legal, né? Você pega esses 3 versículos, 10 mil pessoas assistindo, 50 mil pessoas assistindo lá, sentadinho, já deram a primeira parte dos envelopes, aí fica só a segunda parte, a terceira, a quarta, e fica e lê isso aqui. Veja como o diabo existe. O próprio Jesus foi tentado por ele no deserto. O próprio Jesus foi tentado após o batismo. Bom, o erro Jesus nunca foi batizado. Jesus não tinha pecado. Jesus ele praticou a lei da purificação, a lei da imersão. Ele foi lavado como cordeiro, porque um cordeiro para ser oferecido como libação, como sacrifício, deveria ser macho, sem defeito, e deveria ser lavado até as suas entranhas. Então Jesus, como cordeiro, foi lavado para ser oferecido como sacrifício. Aí Jesus foi para o deserto, ficou lá 40 dias. Quando ele voltou, segundo a religião, um anjo caído, anjos caídos, sei lá o nome desse espírito aqui, se esse aqui é o Exu Tiririca, ou a pombagira sete saia, não sei. Foi lá e encurralou, colocou Jesus numa sinuca de bico, falando, olha aqui, vou te dar essa chance. Se verdadeiramente você se dobrar a mim, se você me adorar, você vai ter todos esses reinos, porque todos os reinos da terra a mim foi entregue. A mim? Mas esse a mim, quem é? O diabo falando que a ele foi entregue? Mas nós já sabemos que a palavra diabolo no grego e satã no hebraico, ambas são adjetivos para adversário, acusador e opositor. Quem eram os opositores, os adversários, os acusadores nos dias de Jesus? O sinédrio, os fariseus, os saduceus, o sumo sacerdote. Eles tinham esses adjetivos. Então, para não chamá-los de cada um, chamava-se Satanás, chamava-se de diabo. Então, os seguidores do legalismo, da lei de Moisés, dos mandamentos de Moisés, era o diabo. Simplesmente assim. E quando foi entregue todos os reinos para esse diabo, o principal garantidor das leis de Moisés? Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 4. Olha aqui, ó. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Versículo 2. E todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. Versículo 3. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E versículo 4, que está aqui, explicação, quando o diabo recebeu todos os reinos da terra.
Versículo 4 de Deuteronômio 34. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Estou permitindo que você veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Aqui mostra quando todos os reinos foi entregue ao diabo, ao Satã, que significa adversário, acusador e opositor. Então quem é que estava tentando Jesus lá quando ele saiu voltou do deserto, após a lei da purificação? Os fariseus, os enviados do sumo sacerdote, ou mesmo o próprio sumo sacerdote, que era o principal que estava sentado na cadeira de Moisés. Simples assim. Então esse diabo aqui nunca teve chifre, nunca caiu do céu, nunca foi espírito imundo, nada, gente, nada. Os espíritos imundos, a influência maligna estava na mente dos seguidores de Moisés. Mas como anjo caído, como um ser que tem um tridente, que é um demônio lá das trevas, tudo é mentira, isso é tudo engano. Isso é só falta de sabedoria, falta de conhecimento que Cristo nos dá. Eles querem conhecer os escritos bíblicos mentindo para as pessoas, dizendo que dízimo é dinheiro, escravizando, colocando medo, colocando pânico. Então, quando isso aqui é de certeza que foi os padres que andou mexendo aqui, colocando as garras deles aqui. Você consegue entender? Então, na verdade, esse tipo de conhecimento para o sistema religioso não interessa. Por quê? Porque não coloca medo, não coloca pânico nos frequentadores das chamadas igrejas. E o que faz as pessoas se tornarem escravos, ficarem apavoradas e medrosas, é quando você fala que o diabo é um ser do mal. Quando você fala que quando eles dizem, olha, se você não der o dízimo, 10% do seu salário, você vai gastar com remédio. Você vai quebrar a perna, vai quebrar seu carro. Então o cara coloca medo, coloca pânico. Por quê? Porque eles são idênticos. Todo pregador ele é idêntico a Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha aqui, idêntico. Vejam o que a lei de Moisés fazia com os judeus é a mesma coisa que o sistema religioso usa para fazer isso aqui contra os fiéis. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, pelo pavor do diabo, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você entendeu como que é? Então, quando você vê e entende que quem recebeu os reinos, esse diabo era o acusador, o opositor de Jesus, dos discípulos, dos ensinamentos cristãos, aí você consegue entender agora, opa! Então, na verdade, o diabo, o acusador, era Israel. Claro! Caramujo sem a casca. Simplesmente isso. Então, quem estava questionando Jesus, quem estava investigando Jesus ali, foi a mando do Sinédrio. Foi o sumo sacerdote, ou os fariseus, eles ali, tá bom? Então eu espero ter contribuído de alguma forma. E se contribuir, eu peço que o senhor venha curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente. Passando o nosso simples e humilde entendimento, espero que tudo isso que a gente vem fazendo possa contribuir no seu entendimento, para o seu entendimento. E se você quiser contribuir com o nosso canal, vai aí, ó, valeu demais. Se você quiser se tornar um membro do canal, torne-se membro e vamos em frente, tá bom? Fazendo aqui a minha parte e você aí desfrutando do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Apocalipse 14, 6, Apocalipse 21, 3. Viva Cristo em você e seja feliz. Tchau.